Olá, eu sou Malu Fragoso, sou artista, pesquisadora, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho junto com o artista Guto Nóbrega no Núcleo de Arte e Novos Organismos, na UFRJ, Escola de Belas Artes da UFRJ, e professora do Departamento de Comunicação Visual e Design. Eu venho aqui apresentar rapidamente um artigo que eu escrevi em 2019, que eu resolvi rever e atualizar para esse evento, que tem como título Tecnologia e Arte, a estranha conjunção entre estar vivo e subitamente estar morto. Eu venho nesse trabalho chamar a atenção para um importante viés da produção simbólica na arte, que é a arte na tecnologia computacional contemporânea que lida com a consciência da vida. Então, para mim, o ser humano ele convive desde sempre com esse mistério da vida, um sopro, uma luz, uma energia, algo que dá a ele essa existência no mundo e que nos identifica como ser vivo, né, dentro desse contexto, do planeta Terra, né. E muitas vezes a gente se percebe dedicando atenção a outros seres, como humanos, com os quais a gente consegue interagir, e não humanos, né, também, e a gente consegue perceber essa interação entre os corpos e as mentes, o físico, no virtual, no visível, às vezes no invisível, no orgânico, às vezes no maquínico. Mas a gente tem muita dificuldade de sensibilizar pelas coisas inanimadas, com as quais a gente não consegue interagir ou comunicar, como, por exemplo, vegetais, minerais ou até mesmo o ar, né, que nos rodeia. O que mais me seduz, na produção das máquinas inteligentes é especialmente a capacidade de interagir e comunicar com o que eu não consigo fazer com o meu corpo, né. E eu sempre me surpreendo e desejo ser surpreendida por essa capacidade de interação, a partir de próteses, né, para além do meu corpo físico. Então, computadores, telefones, equipamentos de som, de imagem, eletrodomésticos, caixas de banco eletrônicas, né, fazem parte desse contexto tecnológico que nos está cercando de máquinas, entre aspas, inteligentes, que parecem ter, entre aspas, vida, né? Com a pesquisa em inteligência artificial, a gente caminha rapidamente para a convivência com máquinas que, além de interagir e comunicar, elas inventam, inovam, e para manter elas vivas, né, é preciso uma interação humana, e essa interação humana precisa mantê-las conectadas numa fonte de energia, né, para que elas possam desempenhar suas funções pré-programadas. E da mesma forma, com um simples toque, a gente pode desligar essa máquina e ela pode estar subitamente, entre aspas, morta. Eh, o que vem me chamando a atenção é que nos centros urbanos as pessoas se distanciam cada vez mais dessas atividades relacionadas à vida orgânica para se aproximar da vida mecatrônica no contexto da telemática. E isso me chamou a atenção há muito tempo atrás, em 2990, nos anos 90, quando se criaram aqueles brinquedinhos Tamagotchi, que eram dados às crianças, que era um brinquedinho que você tinha que alimentar no momento que ele nascia, você tinha que alimentar e passear com ele, enfim, você tinha uns cuidados que eram associados ao cuidar de um ser doméstico não humano, e que dava às crianças um senso de responsabilidade, de lidar com a vida. E se você não cumprisse com aquelas funções, o bichinho morria, o bichinho, e você tinha que comprar outro, né. Então os jogos eletrônicos, eles também têm uma função muito importante nesse lado, mas assim, é um assunto enorme que eu não vou conseguir entrar aqui. Mas é só a capacidade de você poder morrer várias vezes, ou viver várias vezes, ou adquirir novas vidas, já cria todo esse simbólico relacionado a esse mundo maquínico, né. Hoje em dia nós temos os nossos celulares, que são os nossos tamagotchis, né. Então de alguma maneira esses celulares nos fazem sentir vivos e fazem com que outras pessoas estejam vivas pra gente, e a gente fica alimentando essa vida nas redes sociais, criando essas relações a partir dessas máquinas, né. Então vida ou estar vivo no contexto tecnológico contemporâneo, seria como a gente vem, experimentando, né, esse universo orgânico, essas relações a partir dessas máquinas, né. Então se a gente está preocupado em como é estar vivo nesse contexto, a gente também teria que estar preocupado em como é estar morto nesse contexto. Será que, o ser humano que vem deslocando essas relações vitais do universo orgânico para o artificial eletrônico, será que
Se a vida passa a acontecer por meio da máquina, será que se configura também uma morte por meio da máquina? Será possível experimentar essa sensação de morrer, assim como a gente experimenta essa sensação de viver, né? No universo cinematográfico ficcional, a gente tem vários filmes que falam com isso desde 1970, 2001, Odisseia no Espaço, Existence, Matrix, Avatar, mas já com o Avatar, a gente vê uma tendência de um resgate cultural, talvez um resgate ancestral, para projetar isso no nosso mundo contemporâneo. E tem um conceito que nós trabalhamos no Nano desde 2017, que é o ancestrofuturismo, né, que é uma projeção dessa relação dos nossos corpos orgânicos com as tecnologias num contexto, né, da sociedade contemporânea. Então, vem a artificialização das relações, dos meios por onde acontecem essas relações, que parece estar provocando um esquecimento ou uma desconstrução de conhecimentos, no sentido de que não conseguimos mais perceber como é fundamental estar vivo e quão tênue é esse limiar entre estar vivo e estar morto, né? O simples ato de regar uma planta, de alimentar um cachorro, de limpar uma casa, de oferecer um copo d'água ou um prato de comida pode significar uma sutil sustentação da vida, né? Mas parece que a afinidade com as máquinas ou com essa vida maquínica faz com que as pessoas percam de alguma forma, ou mesmo de em algum grau, né, a noção do que é estar vivo e do que é fazer viver, né? O que me preocupa é justamente essa inversão de valores, onde a popularização da tecnologia pode provocar, quando não acompanhada de uma educação apropriada, ela pode provocar essa banalização do poder de comunicação e interação, que deixa de promover a vida e se torna um instrumento cruel de destruição. A não vida pode se tornar a não comunicação ou a não interação? E esse é o caminho que a gente está traçando para as nossas mortes, né? O ser humano continua interagindo e comunicando, mas a vida parece estar longe desse processo de comunicação, né? A vida orgânica, né? Será que a morte significa um isolamento e uma solidão? Será que é possível a gente transformar esse isolamento em algo simbólico, onde a gente possa superar essa morte súbita das máquinas, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a arte, a pesquisa em arte, a educação estética da sociedade são extremamente importantes como instrumentos de inclusão tecnológica, né? Eu chamo a atenção para a existência de grupos e pesquisadores, artistas, cientistas, que reforçam as relações humanas no contexto da tecnologia, não apenas para melhorar essas relações, mas também para descobrir novas formas de interagir e comunicar com o aparentemente inanimado, ou aparentemente inerte, ou inacessível, ou invisível e não humano, né? Pessoas e obras que possam trazer à tona esse quadro esquizofrênico dessa imersão tecnológica e, quem sabe, resgatar do universo ficcional, um universo ficcional virtual cibernético, não, uma consciência do que é estar vivo e o que é estar subitamente morto, né? Então, quando eu conheci Guto Nóbrega, eu conheci ele e o trabalho dele, Breathing, que é um trabalho muito potente no sentido de que ele nos faz perceber a nossa relação com as plantas a partir do feedback das plantas, de um ser vivo que aparentemente não tem um processo, um sistema de comunicação com o humano, mas que a partir de um sistema artístico ele consegue oferecer isso. Assim como o projeto Amoreiras, né, do Gilberto Prado, que foi meu orientador de doutorado, com quem eu aprendi a entender também a essa interação dessa morte causada nesses centros urbanos, as plantas e como essas plantas podem vir a reagir a esses espaços físicos, né? E, ó, é claro, tem o meu trabalho que traz essa relação com o espaço rural, onde eu vivi durante 15 anos, onde eu procurei interagir e trazer as minhas experiências para projetos como o projeto do sistema habitacional para abelhas sem teto, né? E trazer essa relação de comunicação das pessoas com com esses seres, a princípio a gente não consegue, né, se comunicar. Então, se a conjunção entre arte, tecnologia e ciência pode caminhar para uma aproximação do universo maquínico com orgânico,
isso torna-se um bem mais que humano. Obrigada.